Leitura do dia. 12/365. Gênesis 34, 35 e 36. Siquém pode ter sido vítima do amor à primeira vista. Mas suas ações foram impulsivas e malignas. Não apenas ele pecou contra Diná, seu pecado foi contra a família inteira. As consequências dos seus atos foram severas tanto para sua família quanto para a de Jacó. Até mesmo a sua declaração de amor por Diná não pôde ofuscar o mal que fizera. Não permita que a paixão sexual se inflame e resulte em atitudes malignas. A paixão deve ser controlada. Porque Simeão e Levi agiram de modo tão violento contra a cidade de Siquém. A família de Jacó via a si mesma como separada das pessoas. A verdade é que Deus queria que eles permanecessem separados de seus vizinhos pagãos. Mas os irmãos erroneamente pensaram que estar separado também significava ser melhor. Tal atitude arrogante conduziu à terrível matança de pessoas inocentes. As consequências dos atos de Siquém foram muito maiores do que ele poderia ter imaginado. Os irmãos de Diná foram ultrajados e decidiram vingar-se. Dor, decepção e assassinato se seguiram. O pecado sexual é devastador porque suas consequências são de grande projeção. Ao buscarem vingança contra Siquém, Simeão e Levi mentirão. Roubaram e assassinarão. Seu desejo por justiça era correto. Mas o modo de alcançá-la? Não? Por causa dos seus pecados. Jacó o amaldiçoou quando estava no leito de morte, após algumas gerações. Seus descendentes perderam a parte da terra prometida que lhes cabia. Quando você estiver sendo tentado a pagar o mal com o mal, deixe a vingança com Deus e poupe a si mesmo das terríveis consequências do pecado. Gênesis 35. Porque a casa de Jacó tinha estes ídolos. Algumas vezes, os ídolos eram vistos mais como talismãs do que como deuses. Alguns israelitas, embora adorassem a Deus, mantinham ídolos em suas casas para dar sorte. Jacó acreditava que os ídolos não deveriam ter lugar em sua casa e não queria que nada viesse desviar o foco espiritual da sua família. Desse modo, mandou que todos se desfizessem dos ídolos. Os ídolos podem destruir a nossa vida se não nos livrarmos deles. Quais ídolos você possui? Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos à frente de Deus. Não são necessariamente objetos físicos, também podem ser pensamentos ou desejos. Assim como Jacó, devemos nos livrar de tudo que possa estar entre nós e Deus. Nos dias de Jacó, os brincos eram usados como amuletos para dar boa sorte e afastar o mal. A família de Jacó precisava livrar-se de todas as influências pagas, incluindo as lembranças dos deuses pagãos. Deus lembrou a Jacó o seu novo nome, Israel, que significava aquele que luta com Deus. Embora a vida de Jacó fosse pontilhada de dificuldades e desafios, seu novo nome foi um tributo ao seu desejo de permanecer perto de Deus a despeito das decepções da vida. Muitos acham que o cristianismo deve oferecer uma vida livre de problemas. Consequentemente, quando surgem as provações, eles retiram-se desapontados. Quando deveriam decidir permanecer com Deus durante a tempestade, os problemas e as dificuldades são inevitáveis. Você precisa vê-los como oportunidades de crescimento. Não se pode prevalecer com Deus a menos que haja dificuldades a vencer. Este óleo utilizado para ungir a coluna de pedra era óleo de oliva do mais alto grau de pureza, sendo muito caro. Usá-lo demonstrava o alto valor dado ao objeto ungido. Assim Jacó estava demonstrando enorme respeito pelo local onde se encontrara com Deus. O pecado de Rubem custou caro. Embora não imediatamente. Como filho mais velho, ele deveria receber uma porção dobrada da herança familiar e uma posição de liderança entre seu povo. Rubem pode ter pensado que estava livre de seu pecado. Este não mais é mencionado até Jacó, em seu leito de morte, reunir sua família para a bênção final. De repente Jacó tomou a porção dobrada de Rubem e a deu a outro. O motivo? Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. As consequências do pecado podem nos alcançar muito tempo após ele ter sido cometido. Ao cometermos um erro,
podemos pensar que escapamos despercebidos. Apenas para descobrir mais tarde que aquele pecado tem sutilmente produzido sérias consequências. Gênesis 36. Os edomitas eram de Cernodontes de Esaú e viviam ao sul e a leste do Mar Vermelho. O país apresentava montanhas irregulares e uma imensidão desolada. Várias estradas principais levavam a Edom, pois esta era uma cidade rica em recursos naturais. Durante o Êxodo, Deus mandou que Israel deixasse os edomitas em paz por serem parentes. Mas Edom recusou-se a permitir que Israel entrasse na terra e mais tarde tornou-se grande inimigo do rei Davi. As nações de Edom e Israel compartilhavam o mesmo ancestral, Isaque, e a mesma fronteira. Israel menosprezava os edomitas porque estes uniram-se em casamento com o povo cananeu.